Cordeiro, presidente do Cicenato. Soraya, recentemente você esteve reunida com a secretária de Mobilidade Urbana, Alexina Santos, para tratar da carreira dos fiscais e agentes da mobilidade urbana. Você poderia relatar para nós o que aconteceu nessa reunião? Foi mais uma reunião da pasta da mobilidade urbana, onde a criação das carreiras é uma das principais plataformas de luta da categoria, assim como a questão da database, a questão da atualização da matriz salarial. A criação da carreira também é lei, está na Lei 118, no seu artigo 15, que determina que cada categoria seja contemplada com a criação da sua carreira específica. Então, na semana passada, foi a vez da audiência com a secretária Alexina dos Santos, que também concorda com a questão da carreira específica e a unificação das duas categorias, os fiscais de transporte e os agentes de trânsito. Então, já é um bom começo, porque há acordo da gestão na questão da unificação da carreira. Tivemos a reunião com a Alexina. Nessa mesma reunião foi criada a comissão paritária, 2 membros da gestão indicados pela gestão e 2 membros indicados pela entidade sindical que representa as duas categorias. Essa comissão já se reuniu por 2 vezes e ontem à tarde foi mais uma reunião da comissão, aonde um dos componentes indicados pela gestão, o assessor jurídico Teles, recepcionou o projeto e pediu um prazo de 15 dias para fazer uma avaliação, se tem alguma proposição de discordância, de adendo. Então, após essa análise, nós vamos retomar a discussão com a categoria, chamar uma assembleia das duas categorias e bater o martelo na questão da proposição, da redação final desse projeto para seguir para a Procuradoria, Gabinete Civil e Câmara Municipal. Então, é uma carreira importantíssima, a carreira da mobilidade urbana, assim como as demais. É uma expectativa grande na categoria, para a gente contemplar aqueles servidores que ainda não foram contemplados na questão do plano de cargo, da lei, que foi atualizada, e assim a gente fecha essa plataforma de luta da valorização do servidor. Soraya, esse projeto foi o mesmo que foi apresentado antes pelo Cicenat? Ou é um novo projeto? Não, é o projeto formulado pela entidade sindical. Foi tirada a comissão aqui no início da nossa gestão, assim que foi aprovada a lei, em 2010 se criou as comissões, não é só da mobilidade urbana, mas a Guarda Municipal, a Assistência Social, os técnicos de tributação, saúde, educação, questão dos agentes patrimoniais. Então, todas as categorias foram formadas comissões e elaboraram suas carreiras específicas. E a CEMOB foi constituída uma comissão onde estavam integrantes da base, da direção do sindicato, que formulou e apresentou à categoria a proposta de unificação da carreira. Então, essa proposta foi construída pela direção, pela base e ratificada em Assembleia Geral da categoria. Como o governo pediu um prazo de 15 dias para bater o martelo se há alguma alteração, proposição, nós vamos chamar no final desses 15 dias uma Assembleia para apresentar alguma possível alteração que o governo queira fazer e assim fechar a redação e partir para a redação final e a questão da aprovação na Câmara dos Vereadores. Senhora, essa semana nas redes sociais uma polêmica surgiu, que foi a questão da Guarda Municipal. A Guarda Municipal foi reconhecida como sindicato através do Ministério do Trabalho e junto com isso surgiu uma nova questão que está em pauta, está sendo bastante discutida nas redes sociais, que foi a exclusão do Cicenat como representante dos guardas municipais. Não só o Cicenat, como diversos outras entidades do interior do nosso estado. Soraya, afinal de contas, o que aconteceu para a exclusão do Cicenat como representante dos guardas municipais? O Ministério do Trabalho e Emprego, o MTL, tem um cadastro de todas as entidades sindicais do país. Então, esse cadastro determina, após um processo burocrático, uma tal carta sindical, um registro do governo, um credenciamento que as entidades fazem no Ministério do Trabalho e Emprego, onde fica lá registrado a entidade sindical. Então, o Cicenat tem carta sindical, fez seu pedido de carta sindical em 2008,
representando os servidores públicos municipais, mas não pediu a exclusão de nenhuma outra entidade sindical. O Cicenato poderia, né, requerer ser o único representante dos servidores públicos municipais de Natal, pela sua área de abrangência, mas não fez porque respeita, né, a autonomia sindical, a liberdade de filiação e de representação dos servidores da classe trabalhadora. Nós temos outros sindicatos que também representam, né, os servidores públicos municipais, como o SIND, que representa os professores da educação, o Sindisaúde também representa parte dos servidores da saúde, o Sindicato dos Agentes de Saúde, o Sindicato dos Odontólogos. Então a gente tem todo esse respeito por essas organizações. A gente pode ter divergências, mas tem que respeitar o processo de autonomia, né, e liberdade de representação e filiação da classe trabalhadora. Acontece que o Sindiguardas, criado há 3 anos, que não tem nenhuma conquista, um histórico de conquista, né, junto à categoria dos guardas municipais, todas as conquistas da Guarda Municipal foram oriundas da luta do Cicenato, e não são poucas, né, durante todo esse mandato aqui na nossa gestão. Quando ele pediu o registro da entidade sindical, pediu a exclusão do Cicenato da representação da Guarda. E isso causou uma polêmica, uma revolta na categoria, porque em nenhum momento o Sindiguardas solicitou a opinião da base da categoria. Para você ter ideia, são 523 guardas municipais na cidade de Natal e 429 são filiados à entidade sindical Cicenato. Então, o Sindiguarda não respeitou a categoria, não respeitou a decisão dos guardas municipais, né, em querer estar filiado à entidade sindical, que é o Cicenato, né, porque após 3 anos o que a gente vê é um decréscimo de filiação de guardas junto a esse sindicato, aos Sindiguardas, e mais guardas municipais se filiando. Para você, o universo, né, é muito grande, mais de 80%, e 523, 429 são representados pela entidade sindical. Então, a gente achou um ato extremamente antidemocrático, autoritário, e a gente fez uma assembleia e está vendo as formas de encaminhamento para tirar essa questão da exclusão. A gente respeita, né, como a gente respeita outras entidades sindicais, que o Sindiguarda tenha seu registro, mas que não exclua um sindicato que tem 80% da representação da categoria. Soraya, essa exclusão do Cicenato, na prática, o que pode representar para os guardas municipais? Alguma perda com relação à ação, com relação a alguma conquista que a Guarda teve junto ao Cicenato? Olha, cada vez mais o processo, né, está muito burocrático na Justiça do Trabalho, né? Então, quando exclui a entidade sindical da representação, dizer que o Cicenato não pode representar os guardas municipais de Natal, e isso pode ter sérias consequências, né, na questão da garantia e defesa dos direitos dos guardas municipais que estão filiados ao Cicenato. Então, se a gente entra com ação judicial, por exemplo, e o juiz pede a carta sindical, né, e outra entidade está lá a carta sindical, está excluindo o Cicenato, a justiça pode determinar que o Cicenato não tem representação, legitimidade, né, pelo menos judicial, de fazer valer os direitos dos guardas municipais. Então, assim, a justiça, ela é muito, a gente já vê de tudo, né? Já tem ação ganhas na justiça do país, aonde o juiz determinou o pagamento da ação apenas para os filiados, tirou os não filiados da lista. A gente tem decisão de tudo que é tipo, né, na justiça do nosso país. Então, nós tivemos uma reunião, uma assembleia com a assessoria jurídica, Dr. Carlos Gondim, que explicou os riscos, né, que se podem ocorrer, principalmente nessa ação tão esperada dos atrasados do plano de carreira, que em determinado momento, na hora do seu pagamento, que é o pega para capar, né, o que vamos ver, quando fazer as contas e ver quanto é que dá para cada servidor, o montante dessa ação, a prefeitura pode sim, se a justiça vai determinar ou não, vai ficar a cargo da justiça, mas a prefeitura pode querer tirar 500 pessoas, 523 guardas dessa ação, né, não pagar no momento. Pode acontecer
que os servidores recebam e os guardas municipais não recebam, tem que entrar na justiça novamente ou pedir uma ação judicial para os guardas municipais receberem. Então a gente tem esse risco, né, em relação à questão da guarda municipal. Isso seria um grande prejuízo para a guarda municipal? Ah, com certeza. A guarda municipal tem 20 e poucos anos. Então, a grande maioria dos guardas municipais tem um significativo valor a receber. Dos atrasados de 92 a 2010. É uma questão importante, né? A guarda municipal passou 18 anos recebendo salário mínimo. Então, é uma situação de risco, não foi pesado, ponderado, né? Não foi priorizada a questão do direito dos guardas municipais, e sim a questão do poder pelo poder, né? E isso traz sérios prejuízos, né, à classe trabalhadora quando um grupo, um sindicato se comporta dessa forma. Soraya Godeiro, 1º de maio, o que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais preparou para o 1º de maio do servidor municipal? Olha, a gente entende que todo dia é dia de luta, né? Não tem um único dia, né, que o nosso cotidiano não seja a construção da luta dos servidores municipais e municipalizados. Então, a gente está aí com a questão da database, com as carreiras, com a questão da implantação dos auxílios de transporte de quem ainda não recebeu. Agora, amanhã é feriado e a gente vai, sim, está chamando toda a categoria, né, a comparecer na área de lazer do Cicenato, com show cultural, né, que está sendo preparado, né, para toda a categoria, dar informe de todo esse processo de luta. Nós temos audiência com o governo dia 6, nós temos a Assembleia dia 10, então vai ser um momento onde a gente vai informar a categoria de todo esse processo de mobilização frente à questão da database, das carreiras, e em determinado momento vai ser instalado um show cultural, e a gente está convocando aí toda a categoria a comparecer na área de lazer do Cicenato, que foi um patrimônio construído com muito trabalho, com muito esforço pela nossa gestão. Amanhã, lazer total. Vai ter o quiosque da né? leitura para a criançada, jogo de futebol, piscina, restaurante bar aberto, enfim. Compareçam lá que vocês vão gostar. Tem hora para começar? Tem hora. 8 horas a área de lazer está aberta e fecha às 17 horas, né? Como já está de prazo. Se deixarem, né? Se deixarem. Mas... Então, quando começa, comemora mesmo. Comemora, mas também por uma questão de segurança, a gente encerra às 17 horas para todo mundo ir bem para casa e chegar em paz em casa. Ok, Soraya Godeiro, um feliz dia do trabalhador para o Sindicato de Servidores Municipais. Muito obrigada.